capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Você que está em casa, você é igreja com a gente. Êxodo, capítulo 33. A partir do verso de número 1 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito a qual eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu darei a sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso. Teimoso. Para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: Diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que eu hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram as suas joias desde o Monte Horebe em diante. A partir do 12. Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me dissestes quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. Lembre-se, essa nação é o teu povo. Deus respondeu: A minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados? Ou eu e o teu povo de todos os povos da terra? Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Feche os seus olhos, Pai, nós lemos a tua palavra. E como cantamos nesse momento, tudo que a gente precisa é do Senhor. Então, toda essa preocupação e inquietação que existe na nossa alma, nós não precisamos dela agora. Por isso, Deus, remove de nós qualquer outra voz que não seja a tua voz. Hoje nós abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração, porque nós somos teu povo. Em nome de Jesus, glorifique a Deus, exalte a Deus e tome seu lugar. O que nos faz ser povo de Deus? O que nos faz sermos chamados assim, povo de Deus? Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro fala a respeito de uma promessa que está lançada sobre a minha vida e sobre a sua. Vocês são sacerdócio real. Vocês são raça eleita. Vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra quem nós somos, mas de fato o que é ser povo de Deus? O que significa essa palavra? Nos termos comuns e no senso comum, um povo, se você for olhar lá no dicionário, se você for olhar lá no... Hoje a gente não olha mais no dicionário, né, gente? A gente olha no Google, certo? Se você for olhar lá no Google, povo,
O que é povo? Povo são pessoas que estão dentro da mesma área geográfica, que estão dentro de um mesmo espaço, que têm os mesmos costumes, falam a mesma língua, usam roupas parecidas, comem mais ou menos as mesmas coisas. É certo que existem diferenças regionais dentro de um povo, mas nós, por exemplo, somos caracterizados como brasileiros porque a gente é assim, tropical, né? A gente gosta de abraçar, a gente gosta de beijar, a gente fala português, a gente é raça forte, brasileiro não desiste nunca. Não é assim que nós somos definidos? O povo da festa. Pois é. Mas quando Pedro lança sobre nós essa palavra, Pedro não diz que nós somos povo apenas. Ou seja, não é estar no mesmo lugar, vestir roupas parecidas, ter um linguajar, uma linguagem parecida que nos caracteriza como povo. Ser povo de Deus, ser o que nós dizemos costumeiramente crente, não é falar o crentez. A paz do Senhor. Ei, varão, ei, varoa. É quase um dialeto, né? O pessoal de fora olha e fica assim, o que esse povo está falando? A gente tem uma linguagem própria nos nossos carros, guardado pelo quarto homem da fornalha. É o nosso dialeto, a nossa forma. Nós estamos aqui na igreja, no mesmo espaço, mas Pedro diz, isso não faz da gente povo. Porque ser povo é ser de propriedade exclusiva de Deus. O que Pedro está nos explicando é que, diferente dos povos comuns, ser povo de Deus é desfrutar da presença de Deus. É se tornar propriedade dele, desfrutar da sua graça, da sua presença e passar a possuir as características dele. É uma questão de pertencimento. Assim como ele é, nós nos tornamos. Isso é ser povo de Deus. Isso é ser povo de Deus. E esse texto nos fala exatamente sobre isso. Sobre o que é de fato ser povo de Deus e desfrutar da presença de Deus. O texto que nós lemos, o povo está no deserto. Você se lembra da história? O povo estava no Egito, sendo escravizado, e lá, gente, Deus faz aquilo que só Ele pode fazer. É sol que escurece, é fogo que cai do céu, é trovoada. Deus torce o nariz de Faraó, abre o mar vermelho, emperra a carruagem dos soldados de Faraó. Deus faz aquilo que só Ele pode fazer, o Deus do impossível. Deus chama o povo, então, de uma condição, aquela nação que estava ali dispersa, misturada. Deus chama eles, atravessa com eles o mar. E no deserto, Deus começa, então, a fazer deles realmente povo. Ora, pastora, eles eram povo, sim. Eles tinham as mesmas características. Eram da mesma linhagem, pertenciam à mesma família, vestiam a mesma roupa, mas Deus falou assim, é no deserto que eu vou colocar o meu tabernáculo. A minha presença estará no meio de vocês e eu vou ensinar vocês a serem povo meu, minha propriedade. Lá no deserto, nas situações de escassez, lembre-se, não tem água, não tem comida. O sol pega castigante durante o dia e o frio aperta durante a noite. São animais que durante o dia podem te devorar e durante a noite outros tantos que também podem. São os inimigos que cercam Israel, porque deserto é lugar de dependência. E é só na dependência que nós aprendemos a ser povo, porque ser povo é ser filho de Deus, é se tornar parte daquilo que Ele é. Portanto, quando eu penso em povo, eu penso muito na questão da maternidade, por exemplo. Eu sou mãe de Catarina. Ela tem toda a minha herança genética nela, minha e do pai. Ela convive comigo. Mas muito mais do que ela ter a minha herança genética, comer as coisas que eu como, estar comigo, eu preciso me fazer presente na vida dela
de uma maneira muito pontual, porque é só na minha presença que eu transfiro para ela os meus valores. É só na minha presença, na atenção que eu dou para ela, que eu ensino para ela o caminho que ela deve andar. Nós podemos ver isso, por exemplo, em quem tem filhos adotivos. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eu já conheci pessoas que, quando disseram para mim que eram filhos adotivos, eu desacreditei. Impossível. Porque ela convive tanto com os pais que não são biológicos, que os traços dela começam a ser dos pais biológicos. Você já passou por essa experiência? Eu tive uma amiga que, quando ela confessou, disse para mim que ela era filha adotiva, eu falei, mentira. Ela disse, por quê? Você é a cara do seu pai. A gente até começa a criar histórias que eu não devia na cabeça, né? Porque a gente fala demais. Começa a achar, fulano deu umas voltas, não é possível. Não é, gente? A gente não faz esse tipo de coisa. Só que aquela pessoa se conviveu tanto, a presença é tão forte que o rosto dela, as características dela começam a se parecer com as características do seu pai, da sua mãe. Ela se torna pertencente a uma família. E foi para isso que Deus chamou o povo. Vocês serão meu povo. Propriedade exclusiva minha. No deserto eu vou ensinar vocês através da lei, das instruções, da minha presença, da minha glória, as minhas características, e vocês vão se tornar meus filhos, parecidos comigo. Mas quando nós chegamos na altura do capítulo 32, algo acontece. E eu vou te lembrar. O povo está lá no deserto, Moisés sobe o Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Poxa, um grande projeto estava começando. Só que Moisés demorou. E a gente não é nem um pouco impaciente, né, gente? A gente não quer que Deus haja segundo a nossa maneira, segundo o nosso tempo cronológico. De maneira nenhuma. E o povo na impaciência, porque Moisés se delongava, olha para Arão, coitado, que ficou lá embaixo, e diz assim: Arão, faça para nós deuses que nos tiraram do Egito, porque Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito, observe que foi Moisés na cabeça e na boca deles que tiraram eles do Egito, não Deus. A gente não sabe o que aconteceu com ele. E o texto diz que as mulheradas começaram a arrancar aqueles brincos de ouro, cordão de ouro. Lembre-se que eles eram escravos, mas eles despojaram os egípcios quando saíram, começaram a pedir. As escravas falavam assim: gostei do seu brinco, a senhora me dá? Desde que você vá embora, toma. Eles saíram carregados do Egito. Eles todos deram os seus espelhos de bronze, as suas lanças de ouro para Arão e falaram assim: faça um Deus para nós, deuses que nos tiraram do Egito. Arão joga aquele trem no fogo e diz o texto que sai lá um bezerro, ou parecido, né? E eles começam a adorá-lo e eles se entregam à farra. Ou seja, todo tipo de conduta, todo tipo de coisa reprovável foi o que eles fizeram daquele dia em diante. Na presença daquele bezerro. Ó Israel, olha o Deus que te tirou do Egito. Isso nos coloca numa situação muito interessante, porque Deus fez milagres. Deus fez coisas das quais eu e você talvez nunca veremos na proporção que aquele povo viu. Gente, um mar abrir, você passar ao pé enxuto. Água brotar da rocha. Água amarga se tornar doce. Pão cair do céu. O padeiro nem tocava buzina para te atormentar. O pão estava lá assim que você chegou. Deus fez sinais, maravilhas, prometeu coisas poderosas, mas isso não foi o suficiente, porque o povo não estava aberto a se entender quanto povo. Eles achavam que eles eram povo simplesmente por causa das suas características humanas comuns e não queriam abrir o coração para desfrutar do fato de ser povo, como Deus queria, que é desfrutando da sua presença. O tabernáculo já estava ali no meio do povo. A presença de Deus se movia e agia. Mas o povo não estava aberto a esse tipo de coisa.
E aí, capítulo 33. Moisés está lá no monte, Deus está escrevendo com o dedo dele. Pensa Deus escrevendo com o dedo dele um recado que é para você, para melhorar a sua vida, a sua história. Deus está lá. De repente ele olha para Moisés e fala: Moisés, desce, porque o povo que você tirou do Egito, Deus ouve tudo que a gente pensa, fala, Deus vê. Os olhos do Senhor sondam toda a terra. Eles achavam que Deus estava no monte, tinha engolido Moisés e ele estava prestando atenção e tudo. Então, o povo que você tirou do Egito, porque a glória agora é sua, está lá, fazendo todo tipo de coisa que não deve, porque eles são teimosos. Eles têm dura cerviz, eles se inclinam para o mal o tempo inteiro. Desce. E o texto diz que Moisés desce, gente, com as tábuas da lei. E quando ele vê aquela situação, ele quebra as tábuas que tinham a lei e o dedo de Deus. Isso traz um consolo tão grande para o meu coração. Porque Moisés foi o homem mais manso que existiu na terra fora Jesus, diva. E ele quebrou o negócio. Quer dizer que tem jeito para mim, tem jeito para você. Eita glória! Ele quer... Pá! Se transforma, minha vida, Deus, eu tenho jeito. Moisés se consome na ira e Deus passa então, e nós chegamos exatamente onde lemos. A dizer para Moisés: Moisés, eu fiz tudo que eu fiz. E esse povo não está aberto a desfrutar aquilo que eu tenho para dar, que é a minha presença. Esse povo está olhando para aquilo que eu posso fazer. Eles se contentam com as migalhas que caem da minha mesa, que são os milagres, os sinais e as maravilhas. Eles não se importam com aquilo que eu penso. Eles não se importam em me amar. Eles não desfrutam a minha presença. Tudo que eles querem é que eu garanta para eles aquilo que eles precisam para a sobrevivência, que é o pão, que é a água. Eles não me querem, então tudo bem. Vocês querem a promessa? Tudo bem. Eu vou enviar um anjo que vai na frente de vocês e vocês vão conquistar a terra. Eu prometi e eu vou cumprir. Eu disse que eu faria e eu vou fazer. O anjo vai e ele, ouça isso, vai desbaratar, vai lançar fora os heteus, os jebuseus, os amorreus, é um bando de eu, Eveu, Paraná, vai jogar todo mundo fora. Fica tranquilo. Eu vou cumprir tudo aquilo, vocês vão ficar felizes, é isso que vocês querem? Toma, mas eu não vou com vocês. Eu não vou com vocês, porque vocês têm um coração duro, vocês são tão obstinados, teimosos, rebeldes, que se a minha presença for com vocês, eu vou matar vocês. Eu vou matar vocês. Moisés, então, acalma os ânimos, vai diante da presença do Senhor e fala: Deus, se eu encontrei favor diante do Senhor. Gente, repare, Moisés pula na frente. Talvez se fosse a gente, tinha falado: queima, Deus, consome com fogo e glória, porque eu não estou aqui para ficar suportando esse povo, que eu não criei eles na minha barriga. Porque Deus propõe para Moisés várias vezes no deserto: deixa eu fazer de você povo. Moisés pula na frente e diz assim: se o Senhor não for com a gente, não faz a gente sair daqui, não. Se eu achei graça diante dos seus olhos, por favor, tenha misericórdia desse povo. O que Moisés está dizendo, gente, é muito sério. Deus, eu prefiro o deserto. Eu prefiro a escassez, porque deserto é isso. Eu prefiro a dependência. Eu prefiro a incerteza das coisas dessa vida, porque o deserto nos ensina a confiar somente em Deus.
Porque você não poderia nem guardar o maná que ele dava bicho, ou seja, ou você aprende a confiar que o amanhã Deus proverá, ou você aprende a confiar, porque se você não confiar vai dar bicho. Eu prefiro toda essa instabilidade humana com a tua presença do que Canaã, que é terra que mana leite e mel, tem vinhedo. Lembre-se que vinho é sinal de prosperidade, que leite é sinal de riqueza. As vacas de Canaã eram tão gordas e cheias de leite que enquanto elas andavam, elas molhavam o chão. Lá onde tem fartura, lá onde eu posso plantar, que vai dar colheita, lá onde eu posso prosperar, ter uma casa própria. Eles não tinham casa própria. Lá onde eu posso beber dos riachos, eles não tinham isso. Eu prefiro o deserto, na dependência e na ausência de todos os privilégios e controles humanos do que Canaã, a promessa, a prosperidade e a bênção sem o Senhor. Se o Senhor não for conosco, não tira a gente daqui. Moisés então está fazendo uma escolha. E ele diz além, não é exatamente a sua presença, o fato do Senhor andar conosco, que nos faz seu povo. Moisés então está nos ensinando, não são as bênçãos de Deus, não são as orações respondidas, não são os milagres, não é a casa própria, não é o carro, não é a cura. Nada disso nos define enquanto servos e servas de Deus. Não são as nossas roupas, não é o linguajar, não é estar no hall de membros de uma igreja. Não é passar pelo ritual, no sentido de ritual apenas passar pelas águas, não. O que nos caracteriza enquanto povo de Deus é a presença dEle. Aleluia. É a glória dEle. E por que Moisés, então, tem tanta diferença de pensamento do que o povo? Porque Moisés, a partir daquilo que ele foi sendo trabalhado, a partir daquilo que ele foi vendo e Deus usando ele, Moisés foi vendo algumas coisas muito importantes para a nossa caminhada. Deus pode fazer todas as coisas? Ele pode, mas ele é muito mais do que um mar aberto. Ele é muito mais do que uma água que sai da rocha. Ele é muito mais do que uma água que se transforma em sangue. Ele é muito mais do que a provisão do pão do céu. Moisés, então, vai crescendo na presença de Deus, vai crescendo na graça de Deus e vai aprendendo a desejar quem Deus é e não aquilo que ele faz. Êxodo capítulo 3. Moisés no Monte Horebe, quando Deus aparece para ele na sarça e fala com Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. E Moisés teme olhar para Deus, o Moisés medroso, o Moisés teimoso, o Moisés fraco, não é o mesmo Moisés do Sinai. Porque no mesmo capítulo 33... Moisés está diante da presença do Senhor, intercedendo pelo povo, e sabe o que ele diz? Deus, eu quero ver a sua glória. O mesmo homem, veja bem, que teme olhar para Deus, no capítulo 3, é um homem que fala assim, eu quero ver a tua glória. Eu aprendi que o Senhor é muito mais do que aquilo que o Senhor faz. Eu aprendi que o Senhor é todas as coisas, e eu não me satisfaço com aquilo que o Senhor faz, como o Senhor me usa. Eu quero me satisfazer daquilo que o Senhor é. E Deus fala com Moisés, sabe o quê? Se eu me mostrar para você, você morre. Não quero nem saber. Nada mais vale nessa vida do que ver a tua glória e desfrutar da tua presença, ó Deus. Moisés está dizendo para Deus, não sabe, pode me matar.
pode encerrar com a minha existência, porque do que vale existir sem a presença do Senhor? Moisés entende o que o salmista no Salmo 84 diz: um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 em outros lugares. Eu posso estar nos palácios mais virtuosos, mais bonitos, mais esplendorosos, mas vale viver um dia só na presença do Altíssimo, contemplar a sua glória, do que 1000 em outros lugares, porque a vida não vale a pena se eu não tiver a tua presença, ó Deus. Moisés vai sendo lapidado, vai aprendendo a ser de fato povo. Moisés, ele larga a obstinação do seu coração e fala: Deus, eu quero a sua glória. E Deus fala: Moisés, eu não posso, mas eu quero. Eu quero ser consumido por aquilo que o Senhor é, porque a minha razão de existir, nós acabamos de cantar isso. A minha razão de existir só é satisfeita naquilo que o Senhor é. Eu quero mais de ti. Eu quero menos de mim. Eu escolho a morte se for necessário, mas eu não quero maná. Eu não quero água que sai da rocha. Eu não quero beber e comer, porque como disse Jesus, em João capítulo 4, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu me basto na tua presença, Deus, eu quero a sua glória. Moisés se lança e olha que Deus fica irado com o povo. E é muito interessante essa parte, porque Moisés era um homem irado. Lembre-se que Moisés matou uma pessoa. Se você não se lembra, eu te lembro. Porque nós olhamos para Moisés como um homem de Deus, certo? Como um libertador. Mas ele era assassino. Lembra que ele matou um egípcio? A pastora. Mas era para defender o povo de Deus. Errado é errado. Fazer justiça com as próprias mãos não é a vontade de Deus. Deus está irado com o povo e diz: eu vou matar esse povo. E Moisés exerce com misericórdia, porque à medida que Moisés anda na presença de Deus, ele passa a se tornar aquilo que Deus é. E Deus é misericórdia. Moisés reage na misericórdia, no favor. Ele coloca: se o Senhor matar o povo, mata eu também. É como se Deus estivesse mostrando: deixa eu mostrar para você aquilo que você é, deixa eu agir. Psicologia reversa. Como você age, para você ver. E Moisés então exerce de misericórdia e Deus abranda o coração, porque é isso que ele é. Deus vê em Moisés: a minha natureza está nascendo nele, o meu rosto, a minha característica. E Deus fala assim: tudo bem, Moisés. Parece que Deus é bipolar, né? Muda de opinião rápido. Deus está tratando o profeta, gente. Deus trata você, Deus me trata. Deus trata os seus filhos. Deus vai com ira para mostrar o que a gente é. E quando a gente responde como Ele é, Ele fica todo satisfeito. Você achou graça diante dos meus olhos. Deus diz: Moisés, eu me agrado de você, eu tenho prazer em você, porque você agora está sendo meu filho, você está se tornando meu povo. Moisés diz: Senhor, a sua misericórdia se estende por 1000 gerações. Ele vai imprimindo em si aquilo que Deus é, porque ele desfruta, gente, de uma presença. Ele desfruta de uma glória. Ele não está interessado naquilo que Deus faz. E Deus vai se agradando de Moisés e diz assim: tudo bem, eu vou com o povo. Eu vou com vocês. Porque realmente o que nos define enquanto povo de Deus é a presença de Deus. Nada do que Deus nos dá nos define como servos e como povo de Deus, mas ser a sua propriedade. Mas, pastora, o que Moisés fez, que o povo não fez, que ajudou ele a chegar no ponto que ele chegou, a desfrutar dessa presença, a ver a glória de Deus, a ser transformado por aquilo que é? Moisés buscava a Deus. Se coloque no lugar de Moisés. Moisés cuidava de ovelhas, animais dóceis. Aí Deus manda ele para guiar um povo teimoso. Ele sai de ovelha e vai para bode. Eu acho que um pouquinho de serpente, eu acho que bode é manso.
Deus coloca ele nessa situação. Moisés, tudo era Moisés, gente. Moisés, faltou água. Moisés, meu pai brigou comigo. Pensa, Moisés era um homem irado. Só que Moisés entendeu o seguinte: o que eu preciso unicamente é da presença de Deus. O que eu preciso unicamente é daquilo que Deus é, porque é Ele quem é todas as coisas. Moisés, então, busca constantemente a presença de Deus e a graça de Deus e o favor de Deus como pastora, valorizando os espaços aonde a presença de Deus está. No próprio capítulo 33, tinha um tabernáculo, era a tenda do encontro, mas Moisés faz uma tenda do encontro entre ele e Deus. Era o momento dele com Deus. Era o momento onde ele se gastava em Deus e falava para Deus, gente, tudo aquilo que estava no coração dele. Deus, esse povo é terrível. Deus, esse povo me tira do sério. Deus, esse povo me amola o dia inteiro. Veja, Moisés era um homem extremamente ocupado, extremamente atarefado, mas ele não trocava as urgências por aquilo que é importante. Em primeiro lugar está Deus e a sua presença e a sua glória. A gente acha que a gente é muito atarefado, a gente não tem tempo para buscar a presença de Deus, orar, meditar na palavra. Jejum, eu não tenho tempo, pastora. Se a senhora soubesse que eu tenho que levantar às 5 da manhã, pegar a condução para tentar chegar às 8 no meu emprego, a senhora entenderia que eu não tenho tempo. Pensa Moisés, com não sei quantas milhões de pessoas no encargo dele o dia inteiro. Era como se eu tivesse muito mais do que uma filha. Pensa, Moisés era extremamente atarefado, mas ele entendeu: a minha existência não vale nada se eu não tiver a presença de Deus. Eu busco Deus acima de todas as coisas, porque naquilo que eu preciso de fazer, Deus vai me ajudar, e se não der para eu fazer, não tem problema. O tempo cronológico não vai me roubar do tempo da eternidade. Moisés busca Deus e valoriza os espaços aonde Deus está. Deus está na tenda que ele armou para encontrar com Deus face a face. Deus está no tabernáculo no meio do povo. Deus está no meio das festas do povo. Deus está no meio do seu povo. Moisés valoriza cada momento na presença de Deus, porque ele vai se aproximando daquilo que Deus é. E Moisés vai deixando-se ser moldado pelo próprio Deus. Porque quando Moisés sobe para interceder pelo povo, para Deus novamente dar a sua lei, porque ele tinha quebrado ela, né? Deus fala: lavra uma pedra aí e traz, porque nós vamos começar tudo de novo. Que Moisés sobe novamente, fala com Deus que quer ver a glória. Quando Moisés desce, gente, diz o texto no capítulo 34 que a glória de Deus era tanta na vida de Moisés que o rosto dele reluzia. E ele foi descendo e ele não notou, porque aquilo que Deus faz conosco na presença dele, que é a real transformação, a gente não nota, mas as pessoas veem. Moisés desce do monte com o rosto transformado, porque as impressões de Deus vão sendo colocadas na cara dele, glorificado. O povo então começa a fazer assim, ó. O que tem de errado, gente? O que está acontecendo? O que foi? Seu rosto está brilhando. A gente não suporta olhar para o seu rosto. Moisés tem que colocar um véu. Porque Moisés, ele busca, ele valoriza, mas ele deixa ser moldado por aquilo que ele é. Por aquilo que Deus é. Quando Moisés desce do monte, é como se ele fosse pegando as características do rosto de Deus por causa da sua presença. Por causa daquilo que Deus é. Se tornando cada vez mais quem Deus quer que ele seja, porque ele foi tomado pela presença e pela glória de Deus. Essa é a diferença de Moisés.
Enquanto o povo se afasta, quer o pão, quer a água, quer a comida, quer aquilo que Mateus fala, que a ferrugem e a traça corrói, Moisés busca a Deus acima de todas as coisas. Moisés valoriza a presença de Deus, quer estar em Deus todos os momentos. Sabe aqueles momentos que a gente tem na nossa vida espiritual, que a gente sente tanto a presença de Deus que você quer ficar ali? Que você não fica controlando no relógio. Se eu estou 5 minutos ajoelhado, que tortura. Se eu estou orando 10 minutos, que você deixa ser consumido, você não está nem aí. Mãe! Moisés se deixa ser levado. E Deus vai transformando Moisés. O povo se afasta, Moisés se aproxima. Porque Moisés faz uma escolha. Eu prefiro o deserto com Deus do que Canaã sem Deus. E a pergunta que eu te faço e fiz para mim. E aí? A gente prefere o deserto com Deus do que Canaã sem Deus? Será mesmo? Porque assim como o povo, às vezes a gente acha que a gente é povo simplesmente por causa das coisas que a gente faz. E se esquece que nós somos conhecidos pelos outros povos, ou seja, pelas pessoas que Deus ainda não alcançou, não se deixaram ser alcançadas por Ele, por causa da presença dEle em nós. Não por causa do carro do ano que você comprou ou não. Não porque na sua vida e na minha dá tudo certo ou não. Não porque as pessoas precisam de ver e a gente tem umas preciosidades, uns preciosismos. E às vezes a gente fala se você nunca fez isso. Deus, se o Senhor não me responder, que dirão as pessoas se não verem que eu fui curado? Elas vão desacreditar em Deus. Gente, Deus não precisa de mim, de você para defender Ele diante de ninguém, não. Ele é Deus, pronto e acabou. Deus, o seu nome vai ficar envergonhado. E Deus se importa com essas coisas. Deus se importa com essas coisas. Será que nós teríamos coragem de fazer uma escolha? Eu prefiro o deserto com Deus do que Canaã sem Ele. Será que se Deus dissesse para nós nessa manhã agora, sabe aquilo que você quer, que você está orando há 20, há 30 anos, insistentemente? Sabe isso que você quer? Eu vou te dar, mas a partir de hoje eu não sou mais com você. Eu vou mandar um anjo. Eu vou terceirizar a minha presença, mas eu não estarei. Será que a gente teria coragem de falar com Deus assim? Não, tudo bem, pode me deixar com câncer. Será? Será que teríamos coragem de fazer uma escolha? De ser povo do jeito que Deus quer? De ser propriedade exclusiva da seguinte forma: Deus, desde que eu pertença ao Senhor e a sua glória me engula. O que é propriedade? Eu deixo de ser dono de mim mesmo para ser dono, para ser dele. Ele passa a ser meu dono. Propriedade de alguém é isso, a pessoa decide o que faz, como faz, do jeito que faz. Você se coloca totalmente na dependência. Eu prefiro ser propriedade exclusiva. Eu prefiro aquilo que o Senhor é, eu prefiro a tua face em mim do que aquilo que as suas mãos têm para me dar. Será que nós teríamos coragem de fazer essa escolha? Será? De ser nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, definitivamente. Porque o Espírito hoje nos chama para isso. Nós estamos diante de uma escolha. A presença com Deus, presença de Deus, quer aconteça o que aconteça. Quer o marido converta ou não converta. Quer que o filho pare de fazer o que está fazendo. Quer qualquer coisa que você pode imaginar aí na sua cabeça, eu não faço ideia. Eu prefiro Deus do que ter aquilo que eu preciso.
do que Deus me responder e sem a glória dele. Será que a gente conseguiria? Porque o Espírito está nos chamando a fazer as escolhas que Moisés fez. Lembre-se que aquele povo tudo morreu no deserto. Porque a nossa existência, a nossa dignidade, ela morre quando a gente se esquece de que quem Deus é e de que a presença dele é mais do que todas as coisas. Porque Deus nos chama hoje, o Espírito nos convoca hoje a fazer escolhas semelhantes à que Deus fez, a que Moisés fez. Que é buscar a presença dele. Insistentemente, gente, não por aquilo que ele faz, mas porque eu preciso é dele. Ai de mim. Diz o apóstolo Paulo, homem miserável que sou. A valorizar o espaço aonde Deus se manifesta. Pastor, aonde que Deus se manifesta? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Deus está aqui. Aleluia. Quando eu saio da minha casa numa manhã de domingo, eu não venho cumprir uma agenda, eu venho valorizar a presença de Deus, estou diante dele, no meio do povo dele, ouvindo a palavra dele, glorificando a ele, e eu não perco essa oportunidade por nada na vida, porque quem precisa sou eu. Deus não precisa que eu frequente o culto, claro que não, quem precisa sou eu. E eu me deixo ser transformado e transformada pela glória de Deus. Eu me deixo ser descaracterizada, desfigurada, morrendo quem eu sou para ser aquilo que Ele é, desde que a glória dele seja impressa em mim. E é de fé em fé, diz o apóstolo Paulo, é de glória em glória, que nós vamos sendo conquistados por aquele que nos conquistou primeiro. É a glória de Deus. A glória de Deus é a sua presença. É a sua face. Por isso, qual escolha nós faremos hoje? Porque se trata do hoje. O tempo que nós temos na mão se chama agora. Passado é passado. Futuro dependerá do que nós fazemos agora. No tempo que se chama agora, hoje, qual escolha nós vamos fazer? Porque se a nossa escolha for a glória de Deus e a presença de Deus, que nos tirou do Egito, Ele nos tirou do Egito, da escravidão e das garras de Satanás e nos trouxe até aqui, para os desertos dessa vida. Se nós escolhermos primeiro a Deus, nós estamos no lugar certo e na hora certa, porque aqui agora tem mais do que 2 ou 3. E Deus está no meio do seu povo. Vamos invocar essa glória. Se coloque de pé.